Boa tarde a todos os pastores e pastoras que estão aqui, amém? Vocês são pastores e pastoras, todos que estão aqui, amém? A semana passada, nós tivemos aqui a Escola de Adoradores, tivemos aqui grandes homens e mulheres de Deus que passaram aqui. Quantos foram abençoados por esses homens, por essas mulheres? Amém? Passou por aqui da F-Hope, de Florianópolis, Philips Muns, americano. Da Casa de Oração, Leandro Vieira, Fabiano, Jaqueline, de Curitiba. Passou aqui o pastor Rodrigo Medeiros, pastor Jaziel, ministrando, pastor Marcos, pastora Cristiane. Na terça-feira, nós tivemos Edinaldo, que foi uma bênção, né? E hoje vocês estão com Walter da Coab 1, natural de Venturosa. Queridos, na verdade é um grande desafio, né, estar aqui diante de vocês para falar da palavra de Deus. A responsabilidade é grande, né, mesmo porque eu os considero, né, melhor do que eu os considero mais inteligente, mais eloquente, né, do que a minha pessoa. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, né, o pastor Marcos, a pastora Cristiane, esse grande homem, essa grande mulher de Deus, né, confiou essa palavra, né, a minha responsabilidade. E eu louvo ao Senhor pela vida deles. Também quero agradecer, né, as ministrações, né, teve alguns homens que me inspiraram para essa pregação de hoje, homens como o pastor Josué Gonçalves, né, pastor Lucinho, pastor Cote. Então, esse pessoal aí, eu assisti a algumas pregações, algumas ministrações dele e resolvi hoje, né, trazer essa mensagem. Na verdade, o Senhor já tinha tocado no meu coração, eu já vinha com inquietação para falar a respeito desse tema. E eu quero começar falando algumas frases que o Senhor Jesus falou, que Ele nos ensinou. Jesus, Ele disse, há cerca de 2000 anos atrás, que aquelas pessoas, e eu e você, nós somos a luz do mundo. Ele falou que eu e você, nós somos o sal da terra. Ele falou também, quem olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele falou, se alguém te bater na face esquerda, oferece a direita. Ele falou, se alguém tirar a tua túnica, deixa também a capa. Continuando, ele falou, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ele falou, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Isso aqui que eu falei, na verdade o Senhor falou, é fácil? É fácil da gente cumprir? Não. Mas, se nós não cumprirmos isso, e uma das coisas que ele falou foi, perdoa. Perdoa e pede perdão. E é sobre esse tema, sobre essa palavra,
que o Senhor me deu essa palavra: a importância do perdão. A importância do perdão. É sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde. Já falei de manhã, não é? Mas quando o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos dá essas instruções, que nós sabemos que não é fácil. Mas se você e eu não colocar essa palavra em prática na nossa vida, como eu falei de manhã, eu vou falar agora. O meu evangelho é raso. O meu evangelho, o seu evangelho, se você não perdoar, se você não cumprir essas palavras que está aqui, você está mentindo. Você está se escondendo atrás de uma Bíblia. O seu evangelho é raso. O nosso evangelho é raso, se não cumprirmos isso que está aqui. Vivemos numa época de oba-oba. Vivemos numa época em que tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que é favorável, isso eu quero. Mas aquilo que me custa, aquilo que é pesado, aquilo que eu vou ter que me humilhar, não, isso eu não quero para mim, isso eu não quero para a minha vida. Esse não é o evangelho que o Senhor nos ensinou. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Pode ser de qualquer outro mestre, mas do Senhor Jesus não é. O Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras do Senhor. Amém? Então, quero dizer para vocês que essas palavras, nessa ministração, tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, eu não estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para nós. Porque eu não estou isento de nada disso. Essa palavra é para mim também. Amém, amados? A importância do perdão. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto base aqui no telão. É em Mateus 18, 21 ao 22. Mateus 18, 21 ao 22 é um texto muito conhecido por todos nós. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Mas eu quero que vocês entendam que isso, quando Jesus disse 70 vezes 7, isso é um número simbólico. É um número que ele poderia ter falado: não, se ele pecar com você 1000 vezes, você deve perdoá-lo 1000 vezes. Amém? Antes de dar continuidade, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, início de noite, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Senhor, é sobre a Tua palavra que eu vou ministrar nessa noite. É sobre a Tua palavra, Senhor, que tem poder. É sobre a Tua palavra, Senhor, que eu vou ministrar aos irmãos que estão aqui. Na verdade, Senhor, não sou eu. Na verdade, é o Teu Espírito Santo. Eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero, Senhor, colocar cada palavra que vai sair da minha boca, Senhor, diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, nessa hora tomando cada uma dessas vidas que estão aqui. Falando, Senhor, a cada um deles. Falando aquilo que cada um precisa ouvir. Em nome de Jesus. Também nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tenta atrapalhar a Tua palavra,
que tenta, Senhor, para atrapalhar que a tua palavra não penetre no coração de cada um que está aqui. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro, Senhor, que só a tua palavra, só o teu Espírito Santo tem autoridade para se mover nesse lugar, na vida de cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de ler com vocês no dicionário a definição da palavra perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. O que é perdoar? Nós entendemos aqui a definição da palavra perdão. Mas perdoar, sabe o que é, queridos? Se você quiser anotar, se você tiver papel e caneta, eu vou falar algumas frases que estão aqui. E se alguma delas lhe interessar, lhe chamar a sua atenção, você pode anotar. Perdoar é transferir a conta para as mãos de Deus. Perdoar é você, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ferimento que alguém te causou, você falar: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, é com o Senhor. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu não posso colocar na balança isso ou aquilo que uma pessoa me fez. Está nas tuas mãos. Isso é perdoar. Perdoar é tomar a decisão de não levar mais a ofensa perante Deus, perante você e perante o outro. Quantos de nós falamos, eu te perdoo? Quantos de nós falamos, não, eu não estou com mágoa, eu esqueci. Mas quando você se encontra com aquela pessoa em uma loja, no comércio, o seu coração bate forte. Você sente aquela repugnância. Você sente que não deve estar naquele mesmo ambiente com aquela pessoa. Isso não é perdão. Perdão é quando você se encontra com aquela pessoa e que você não sente nada. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão já recebido. O missionário, o pregador que estava ali na praça, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: se nós pudéssemos fazer o seguinte, pegar todos os nossos pecados que nós já cometemos, todos que eu já cometi, que você já cometeu, e passasse num telão, só para você ver, você se envergonharia. Eu me envergonharia se passasse isso no telão. E o que é que acontece? Deus me perdoou. Deus te perdoou. E por quê? Se Deus me perdoou, Deus te perdoou, você não perdoa o seu irmão. Você está no lugar de Deus? Eu estou no lugar de Deus? Não. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus conosco. Quem foi perdoado, perdoa sempre. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. O que é golpes de bondade? E numa das ministrações do pastor Lucinho, a respeito do perdão, ele dá 2 exemplos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ele disse o nome do país, só que eu não estou lembrado agora, um país comunista, e aí esse país comunista ele mandou fechar e prender todos os cristãos que tinha naquela cidade, naquele país. E passava pelo advogado, e ele
um juiz, ele condenava e a sentença. E um certo dia, os líderes desse país comunista colocaram aquele juiz também lá no cárcere. E lá no cárcere só servia uma refeição. E aí, o que é que acontece? Quando ele chegou lá, ele começou a perguntar um por um: qual é a sua pena? Qual é a sua pena? O que foi que você fez? Por que é que você está aqui? Chegou em um jovem, disse: qual a sua pena? 20 anos. Ele disse: por que 20 anos? Quem foi que lhe condenou? Ele disse: por que foi a sua pena? Ele disse: porque eu sustentei os pastores, alimentava os pastores. Ele disse: meu Deus, e quem foi que fez isso? Quem foi que lhe condenou? Ele disse: você. Você foi que me condenou. Você foi o juiz, você foi meu acusador, e eu estou aqui por sua causa. E ele disse: eu quero provar o meu amor, o amor do Senhor por você, lhe dando a minha única refeição do dia. Está aqui, pode comer. A outro exemplo que ele deu foi o seguinte: existia uma tribo que não tinha visto ainda o homem, só era a tribo de canibais, que aí um grupo de 6 missionários foram para aquela tribo, e eles passaram 6 meses do outro lado do rio, só jogando presentes para eles, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem realmente ficar mais maleáveis. Depois de 6 meses, eles atravessaram aquele rio. Passaram 3 dias, eles não voltaram. Ficaram sabendo que aqueles canibais comeram aqueles 6 missionários. As esposas daqueles 6 missionários voltaram para os Estados Unidos, se prepararam e voltaram para lá. E ganharam toda aquela tribo para o Senhor. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Isso são golpes de bondade. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. O que é lixo emocional? Mágoa, ressentimentos, ódio, vingança. Isso é lixo emocional. Como eu não sou chique, não tenho aqueles tablets, aqueles computadores, aquelas coisas chiques que os meninos têm, eu vou no papel aqui, viu, minha gente? Só tem 150 folhinhas dessa, mas eu prometo terminar antes de 7 horas. Perdoar é tratar o outro como ele não merece ser tratado. E aqui eu usei de manhã o exemplo que a minha filha, quando era pequena, Milena, ela chegou da escola muito chateada porque tinha uma amiguinha dela lá que ficava mangando dela, que não queria ficar perto dela. E aí ela falou para a mãe disse: eu já sei o que é que eu vou fazer, vamos comprar um presente para ela. Comprou um presente, chegou lá, disse: dê a ela. Deu o presente a ela e aquela menina nunca mais fez nada contra Milena. Então, perdoar é você fazer com o outro aquilo que ele não merece que seja feito. Perdoar é renunciar, escute bem isso. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, a fim de viver um futuro de glória. Perdoar é você esquecer todo o passado. Todo o passado. Se você perdoar todo o passado, você vai curar o seu presente, o momento que você está vivendo, para viver uma vida e um futuro de glória. Amém, queridos? Isso foi a introdução. Agora nós vamos começar realmente no que interessa. Amém? Estão preparados? Vamos lá. São 3 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é: por que eu devo perdoar? Mateus 6, 14 e 15. Se você quiser abrir, você pode abrir. Mateus 6, 14 e 15.
Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém, veja bem, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras minhas ou do Senhor Jesus? Pronto. Do meu mestre e do seu mestre. Então, eu não posso, queridos, de forma alguma, falar que sou cristão se eu não perdoar. Eu não posso, de forma alguma, falar de amor, falar de Cristo, se eu não consigo perdoar. Como eu disse antes, se eu fizer isso, o meu evangelho é muito raso. Eu estou me escondendo atrás da Bíblia. Não é uma palavra boa de se ouvir, não é uma palavra confortável, mas é uma palavra necessária. O evangelho que nós estamos vendo e muitos vivendo hoje, não é esse evangelho. É o evangelho que, se você fizer isso comigo, eu faço o dobro com você. Se você me maltratar, eu dou o dobro a você. Esse não é o evangelho do Senhor. Por que eu devo perdoar? Porque é um mandamento do Senhor. Como nós acabamos de ler, ele não disse: se você quiser, ou nessa ocasião você perdoa, nessa dali você não perdoa. Não, sempre perdoar. Porque eu só recebo perdão se eu também perdoar. Porque é a mensagem central da cruz. O perdão é a mensagem central da cruz. Porque é o perdão, essas duas últimas aqui, eu gostaria muito que você realmente meditasse nisso que nós vamos ver agora, ouvir. Porque é o perdão que desativa o mecanismo de violência que existe dentro e fora de cada um de nós. O perdão é o mecanismo que desativa, desarma, anula a violência que existe dentro e fora de cada um de nós. Me dê um exemplo disso. Então, eu vou usar o exemplo do pastor Josué Gonçalves, que ele disse que um dia estava no trânsito, e aí ele tirou a vista um pouco, e aí o que aconteceu? Ele fechou um motoqueiro. E aí ele parou no sinal. Quando ele parou no sinal, o motoqueiro parou do lado dele, e aí ele disse, desceu da moto, bateu no vidro e começou a xingar ele, com todos os palavrões, começou a falar isso, a falar aquilo, e furioso, e queria abrir a porta, e ele só ouvindo. Ele disse que quando aquele homem parou, cansou de falar, que chega, estava descendo por aqui, espumando, de tanta raiva, de tanta ira, ele disse, eu posso falar uma coisa? É o que você quer? Ele disse, me perdoe, eu estou errado, me perdoe, se eu danifiquei a sua moto, nós vamos agora em uma loja, eu pago todo o conserto, mas me perdoe. Ele disse que aquele homem saiu e não quis mais conversa com ele. Outra ocasião, ele estava reformando o seu apartamento, e o pedreiro, quando ele jogou a massa na parede, passou pela janela e caiu no quarto de uma mulher, da vizinha. E o que aconteceu? Aquela mulher veio furiosa na casa dele, bateu, quando ele abriu a porta, a mulher, olhe, você é o dono desse apartamento, que está fazendo a reforma, sou eu. Olhe, eu quero vir lhe dizer agora, que o seu pedreiro
jogou cimento no meu quarto, o meu forro de cama não presta mais, a minha cama não presta mais, o meu colchão não presta mais, a parede do meu quarto não presta mais. Pense no cimento, não foi? Pense o cimento. Ele disse, e ele só olhando, e a mulher furiosa, furiosa, e ela, você assim. Aí ele disse, olha, quando ela parou, ele disse, primeiro eu quero lhe pedir perdão, me perdoe, e não se preocupe, faça a lista de tudo que foi danificado, que não presta mais, e nós vamos na loja, eu vou lhe comprar um forro de cama, eu vou lhe comprar um colchão, eu vou comprar outra cama, eu vou comprar o guarda-roupa, o que você quiser eu compro, mas eu só quero que você me perdoe. A mulher parou, olhou para ele e disse, até que não estragou tanta coisa não, deixa para lá, diga só ao pedreiro que tenha mais cuidado. Para vocês entenderem a força que tem nessa palavra, perdão, desativa. Você vem furioso, você diz, agora eu vou pegar aquela pessoa, vou estraçalhar. Se ela falar um ai, isso já aconteceu com muitos de nós, ou quase todos nós, já aconteceu situações assim. Mas, quando nós falamos a palavra, me perdoe, eu estou errado, me desculpe, você desarma. Amém, queridos? A outra coisa é, porque o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio. Se quiser anotar, anote. O ciclo do ódio, da culpa e da dor. Só o perdão que pode deter, pode parar essas três coisas. O ciclo do ódio, da culpa e da dor. Nós temos aqui o exemplo da Bíblia, lá no Velho Testamento. Não existe exemplo melhor do que esse, do que uma pessoa que perdoa. De quem é que eu estou falando? Alguém pode falar aqui? Uma pessoa no Velho Testamento que perdoou, mas tinha motivo para ter ódio, tinha motivo para culpar e tinha motivo para sentir dor. De quem é que eu estou falando? José. Esse homem, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele levantaram falso testemunho, a mulher de Potifar levantou falso testemunho contra José. Esse homem foi para a prisão, lá na prisão tinha 2 homens com ele, um foi absorvido, o outro foi morto. Né? Eu quero corrigir que de manhã eu disse que os 2 tinham sido absorvidos. Isso é uma heresia. Um foi absorvido e o outro foi morto, certo? Corrigindo aqui. E o que foi absorvido, ele não se lembrou de José. Mas Deus sabia e conhecia o coração perdoador de José. E Deus fez com que aquele homem saísse. Aquele homem saiu. E toda a família de José foi, digamos assim, salva, né, da fome, porque aquele homem não guardou ressentimento, porque aquele homem liberou perdão, porque aquele homem não ficou dizendo, meus irmãos fizeram isso comigo, agora é a minha oportunidade de fazer tudo com eles. Quantas vezes nós não passamos por nem 1% daquilo que José passou? Se você ler a história de José, você vai ver a misericórdia de Deus na vida daquele homem. O quanto aquele homem soube perdoar. O quanto aquele homem, né, realmente entendeu a palavra de Deus. O quanto aquele homem, os irmãos dele disseram, quando o pai dele estava para morrer, os irmãos temeram, porque disseram, o nosso pai, né, vai morrer e José vai se vingar de cada um de nós. E chegaram a José e disseram,
né, foram pedir misericórdia a José. José disse: se eu estou no lugar de Deus para julgar, realmente vocês fizeram tudo isso comigo, mas eu não tenho nada, eu libero perdão, com as minhas palavras, eu libero perdão para vocês. Queridos, o evangelho que nós precisamos viver, e que não é fácil viver, eu não estou dizendo aqui que é fácil liberar perdão, eu não estou dizendo aqui que é bom, a nossa carne se acha bom liberar perdão, mas se não liberarmos perdão, o nosso evangelho não é o evangelho do Senhor. Ontem mesmo eu passei por uma situação que depois eu pedi perdão. O Senhor, na mesma hora, o Espírito Santo disse: você vai ministrar amanhã sobre perdão e você não vai pedir perdão? Eu disse: agora, vou agora, pedir perdão agora, né? E aí, um dos erros que nós cometemos muito é com a nossa língua. Muitas vezes nós ferimos as pessoas com aquilo que nós falamos. Eu conheço uma pessoa que distante está, eita, vou pedir perdão, eita, eu errei, porque eu falo sem pensar naquilo que eu estou falando. Aparece a situação e aí eu falo, aí depois eu vou pensar naquilo que eu falei e digo, vou pedir perdão. Foi uma ocasião ontem, a gente estava na vigília, e aí eu e Cleia, nós pedimos para uma pessoa que estava com o louvor, para essa pessoa escolher os louvores que é cantado aqui, porque fica mais fácil. E aí a pessoa botou outros louvores, né? E aí eu fiquei, mas não porque foi outros louvores que a presença de Deus não estava ali, estava assim. Aí no final de tudo, aquele irmão chegou e disse: gostasse do louvor? E aí, o louvor como foi? Eu disse: gostei não, mas tinha sido uma bênção. Aí eu disse: não gostei porque não foi daquele jeito que nós pedimos. Mas amados, fluiu, a presença do Espírito Santo fluiu. E aí depois, aquele irmão chegou, né? Eu percebi que ele saiu meio assim. Aí eu disse: meu Deus, como, Walter, você fala as coisas sem pensar? Vá pedir perdão. Aí meu irmão, me perdoe, porque eu falei isso, e assim é o nosso dever, meu querido. Nós precisamos fazer isso. Amém, queridos? Vamos para o segundo ponto, que é nesse segundo ponto que eu quero me deter. É nesse segundo ponto, certo, que é o ponto X dessa ministração. O segundo ponto é: porque a falta de perdão é perigosa. Porque a falta de perdão é perigosa. Se você quiser, abra a sua Bíblia em Provérbios 24, 29, para nós lermos o que está escrito. Provérbios 24, 29 diz assim: não digas, como ele me fez a mim, assim eu lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Minhas palavras ou palavras do Senhor? Palavras do Senhor. Não diga, do jeito que essa pessoa fez comigo, eu vou fazer com ela. Não diga. A falta de perdão é comparada a uma pessoa que carrega um corpo morto do seu lado. A falta de perdão é comparada a uma pessoa que carrega do seu lado um corpo morto. Apodrecem juntos e morrem juntos. Imagine você essa cena.
amarrar uma pessoa morta no seu corpo. Para onde você vai, aquela pessoa vai. Vai chegar um tempo em que aquela pessoa vai apodrecer e você vai apodrecer também. Assim é comparado àquela pessoa que não perdoa. A falta de perdão é um veneno que tomamos achando que estamos dando para o outro. A falta de perdão é um veneno. É um veneno que nós estamos tomando, pensando que estamos dando para outra pessoa. Quanto mais nos remoemos, mais adoecemos. Escute isso. Eita, esse escute isso é da pastora, né? Veja só, então deixa eu mudar aqui. A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir, oprimir e possuir uma pessoa. A falta de perdão, ela dá direito ao diabo. Quando você não perdoa, você está dando esse direito ao diabo para deprimir, oprimir e possuir uma pessoa. Quando você vê, em muitos casos, uma pessoa possuída por demônios, em muitos casos, eu não estou dizendo que são todos os casos, em muitos dos casos, aquela pessoa tem ódio, tem amargura, tem rancor, tem desejo de vingança por uma outra pessoa. Aquilo se torna tão enraizado na vida daquela pessoa, que aquela pessoa termina sendo possessa por demônios. A falta de perdão gera amargura, e a amargura prolongada gera efeitos físicos como úlceras, pressão alta, câncer, e você se torna uma pessoa tóxica. A falta de perdão. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui, para dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela já faleceu, está com 10 anos. Mas a minha mãe foi uma pessoa que ela sofreu muito com o meu pai. Meu pai ainda é vivo, ele fez 80 anos, está com 3 meses, e a minha mãe sofreu muito. Talvez seja o caso de muitas mulheres, talvez seja o caso da sua mãe, talvez seja o caso da esposa que está aqui, pessoas que você conhece, mas a minha mãe, porque ela gerou esse ódio nela, essa amargura, essa falta de perdão. Meu pai, chegou um tempo que ele bateu nela, meu pai traía a minha mãe, meu pai a tratava mal, com palavras ásperas, grosseiras, e era muito estúpido. A minha mãe, nós tínhamos uma lanchonete lá na época, e a minha mãe, para pegar dinheiro, ela ia, mandava ele vir tomar café, quando ele vinha, ela pegava dinheiro para comprar alguma coisa para ela, porque ele não dava. E aí, isso foi anos e anos da vida dela, e gerou essa amargura, gerou, até nós somos 4 filhos, nós perguntamos a ela, por que a senhora vive com o pai desse jeito? Ela disse, eu vivo por vocês, eu vivo porque eu não tenho para onde ir, eu vivo porque não quero deixar a casa, mas amor por ele. Eu ria muito quando nós íamos para lá, e quando ela brigava com ele assim, quando ele dava as costas, ela ficava dando língua e dedo para ele. Aí quando ele se virava, ela assim. E aí, parece coisa de criança, né? Mas ela fazia isso. Mas, queridos, por ela não liberar perdão, por ela não ter esse entendimento, guardar muita mágoa, digam de que a minha mãe morreu. Digam de que a minha mãe morreu. Câncer. Você vai me perguntar, você pode estar pensando, a sua mãe morreu porque todo mundo que morre de câncer é esse motivo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo no caso da minha mãe, que nós
convivemos com ela. E aí ela gerou tanta raiva, tanto ódio, que morreu de câncer. O corpo físico dela apodreceu. A alma dela apodreceu de tanto ódio, de tanta mágoa, de tanto ressentimento. Mas glória a Deus, porque no leito da morte, eu estava lá junto dela. E eu, no ouvido dela: mãe, a senhora quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ela fez. Posso fazer uma oração com a senhora? A senhora, nesse momento, a senhora perdoa, Pai? Aí eu fiz a oração de entrega. Eu disse: a senhora aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? No outro dia não, passaram 8 dias. Eu estava lá novamente e eu vi quando a minha mãe deu o último suspiro. Mas, para a honra e glória do Senhor, ela aceitou o Senhor. Amém, queridos? Nós estamos falando porque a falta de perdão é perigosa. Que é justamente o ponto que eu quero me deter. A falta de perdão desenvolve um câncer na alma. Já dei o exemplo da minha mãe. A falta de perdão acumula lixo emocional, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Queridos, eu não posso entender uma coisa. Como é que existe cristãos, né, que estão aqui na igreja ou em outra igreja cristã qualquer, que não aceita correção. Não aceita o irmão chegar e falar: você está errado, porque você está fazendo isso, isso, isso. Biblicamente, dentro da Bíblia. E tem pessoas que dizem o seguinte: sai da igreja, porque uma pessoa olhou para ele com cara feia, uma pessoa respondeu mal àquela pessoa, uma pessoa sai da igreja porque, não me deram oportunidade aqui no louvor, não me deram oportunidade em fazer uma coisa, em fazer outra, eu vou sair da igreja, não quero mais ir para aquela igreja não. A gente encontra tantas pessoas assim. Se você conhece, ou se você é uma pessoa desse jeito, se você sai da igreja, sai da presença de Deus porque pessoas te ofenderam, você nunca entrou por causa de Jesus. Nunca. Se você sai de uma igreja porque as pessoas te maltrataram, você nunca entrou por causa de Jesus. A falta de perdão retarda as respostas às nossas orações. Vou ler aqui para você o que é que o Senhor disse. E quando Marcos 11, 25, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, vou orar. Me lembrei, estou com mágoa daquele irmão. Se você não perdoar, as suas orações não vão ser respondidas, não vai ser ouvidas. A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Mateus 6,15 diz o seguinte: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras minhas ou do Senhor Jesus? Pois é, eu vou bater nessa tecla. Palavras não são minhas, são do Senhor. Aquele que nós falamos, que seguimos, que obedecemos os seus mandamentos, os seus ensinamentos. É isso que ele fala na sua palavra. Está diminuindo, só tem 50 folhas agora. Quem não perdoa anda nas trevas e Deus é luz. 1 João 2,9 diz o seguinte: aquele que diz está na luz
e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. A falta de perdão nos faz sentir torturados. E aqui é aquela parábola que o Senhor Jesus diz o seguinte, que um senhor chamou os seus servos para prestar contas. E chegou um e disse: Senhor, não tenho como pagar. E ele perdoou. Depois aquele que foi perdoado encontrou um que devia a ele. E ele ficou torturando aquele homem para que ele pagasse. E aí diz o seguinte, Mateus 18, 32 ao 35. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadecei de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola ele ilustrou aqui: se eu não perdoar, certo? Entregou aos verdugos, isso aqui são demônios que tortura. Se você não perdoa, eles têm direito de torturar a sua mente, torturar a sua vida. Você fica uma pessoa inquieta, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem alegria no rosto. E por último, quem não perdoa, preste bem atenção, que esse é o ponto principal, um dos pontos principais. Quem não perdoa fica fora da festa que Deus está patrocinando com a graça. Quem não perdoa fica fora da festa que o Senhor está patrocinando com a graça. Amém? E aí eu posso ilustrar isso com a parábola do filho pródigo. Diz aqui, o pai que diz, perdoa, pode voltar. Temos 3 personagens. O filho que volta para pedir perdão. E nós temos a terceira pessoa, que fica do lado de fora, que diz: eu não entro porque não aceito. Eu não entro porque não perdoo meu pai, que perdoou meu irmão. Eu não perdoo meu irmão pelo que ele fez com meu pai. Nem perdoo esse pessoal que vem para essa festa do perdão. Como eu não perdoo, eu não entro. Isso foi o que aconteceu com aquele irmão do filho pródigo. Ele não perdoou. E o mais interessante é o seguinte: ele não perdoou, ele ficou fora daquela festa. Trazendo para a nossa realidade, meu querido, minha querida, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, aquele que tem nos ofendido, nós ficamos fora da festa da graça. Eu não quero ficar fora dessa festa. Você não quer ficar fora dessa festa? O pai que libera o perdão é o promotor da festa. E a festa está dentro do pai. Esse pai aqui representa Deus. Aquele que vem em busca do perdão e é alcançado pela graça é o provocador da festa. A festa está dentro dele e a festa está nele. Porque onde reina o perdão, a festa da graça está acontecendo. Queridos, eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos na época da graça, na época do perdão, na época que você pode pecar. Aliás, pode pecar não, é um deslize o seu pecado e Deus te perdoa. Deus te perdoa, Deus te perdoa. Mas, se você não perdoa, meu querido, você está feito aquele irmão lá,
olhando de braço cruzado, diz: eu não vou para essa festa, eu não perdoo. Por quê? Deus vai perdoar aquela pessoa. Olha, aquela pessoa está na igreja, aquela pessoa eu conheço, ela já fez isso, já fez aquilo, era assim, era assim, era assim, era assim, eu vou para aquela igreja nada? Aquela pessoa agora quer dar uma de santa? Mas aquela pessoa, se realmente se converteu, ela fez como aquele filho pródigo, se arrependeu e disse: eu conheço o meu pai, eu sei que o meu pai vai me perdoar, eu vou lá, vou pedir perdão, e eu sei que o meu pai vai me perdoar. Então, aquela pessoa que você julga, né, que você diz: eu não vou me misturar com aquela pessoa porque está ali, está dando um de santo, aquela pessoa entendeu que ela é perdoada. Não fique de braço cruzado, peça perdão, perdoe, para que você entre nessa festa também. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu disse, estou terminando. O último ponto para nós encerrarmos é porque Deus sempre nos perdoa. Miqueias 7, 18 e o 19. Preste atenção na profundidade desses dois versículos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O 19 diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que Ele pisa nos nossos pecados, que Ele lança nas profundezas do mar, que Ele não se lembra mais. Glória a Deus. Porque Deus sempre nos perdoa, porque você é perdoado por Cristo. 1 João 2,12 diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Porque Deus sempre nos perdoa, porque Deus é a essência do amor e do perdão. Em Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o amor que Deus tem por você e por mim é inalterável. O amor que Deus tem por mim e por cada um de vocês que estão aqui é inalterável. Nós não podemos fazer nada para que Deus venha nos amar mais, não podemos fazer nada para que Deus venha nos amar menos. O amor que Deus tem por cada um de nós é inalterável. E o último é: porque há muito mais perdão em Deus do que pecado em você. Há muito mais perdão em Deus do que pecado em mim e em você. Essa é a razão. Uma, né? São muitas, mas essas são as 4 razões. Porque Deus sempre nos perdoa. As pessoas podem não te perdoarem. As pessoas, você mesmo pode não se perdoar. Já existiu situações na minha vida que eu disse: meu Deus, se eu fosse o Senhor, eu não perdoava não. Não sei se já aconteceu isso com você. Meu Deus, eu não sei não. Se tinha coragem de perdoar, se tinha coragem de fazer isso. Mas, eu digo assim, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Eu faria assim, assim. Imagine, querendo ser Deus. Mas, pela graça, né, o amor de Deus, o perdão de Deus, é além da nossa compreensão, queridos. Além da nossa compreensão.
Mas nessa noite, eu estou encerrando aqui, certo, essa ministração. Eu quero deixar 3 coisas para vocês, certo? É que, porque eu devo perdoar, que nós falamos. Se você sair daqui sabendo por que é que você deve perdoar, eu fico muito feliz. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração. Se você sair daqui entendendo que a falta de perdão é perigosa e entender os perigos que ela causa na minha vida, na tua vida, eu cumpri o propósito dessa ministração que o Senhor me deu. E se você entender porque a falta de perdão, porque Deus sempre nos perdoa, se você entender isso, sair daqui, então está cumprida a minha missão. Amém? E eu gostaria nessa hora que você ficasse de pé. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar aqui. Nós não, né? Se eu cantar, vocês correm. Mas eles vão cantarem aqui uma música. E na medida que eles estiverem cantando essa música, eu gostaria de falar algumas coisas aqui. Aliás, antes deles começarem, eu gostaria de falar e explicar aqui. Tudo isso que foi falado aqui, não foi invenção minha, vocês sabem muito bem, é o que está na palavra de Deus. Mas se você se lembrou nesse momento em que tinha alguém que você magoou, que você feriu, que você precisa liberar perdão, se tem alguém aqui que precisa pedir forças ao Senhor, talvez você nesse momento diga: eu não tenho forças para pedir perdão, eu não tenho forças para perdoar aquela pessoa, certo? Na medida em que eles forem cantando essa música, se você sentir a necessidade de vir aqui até a frente, certo? Não é que eu venha, não é para mim orar por você, nem que eu vou te perdoar, jamais. Isso cabe a Deus. Mas você fazendo isso, você está fazendo um gesto de que: Senhor, eu preciso liberar perdão, eu preciso que o Senhor me fortaleça, me capacite. Na medida que eles estiverem cantando, vocês podem vir aqui na frente, né, como um gesto de: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço que realmente eu preciso perdoar. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar